Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário e trataremos da figura do capital social e das cotas sociais. Começando pelo capital social. Podemos conceituar capital social da seguinte forma: capital social é a expressão numérica em moeda do valor do patrimônio fornecido pelos sócios para a sociedade, por eles reputado necessário ou adequado para a consecução dos fins sociais. Explicando isso, capital social é uma informação, é um número, em moeda, no caso do Brasil, reais, que corresponde ao valor dos bens fornecidos pelos sócios, entregues pelos sócios para a sociedade, a título de investimento, ou seja, é o quanto os sócios investiram na sociedade. E quem é que define o tamanho do capital social? Os próprios sócios, são quem vão definir qual é o valor do investimento a ser feito. Portanto, como regra, cabe aos sócios definir o valor do capital social. Se será de R$ 1.000, R$ 10.000, 10 milhões de reais, pouco importa, cada sociedade, cada negócio tem suas peculiaridades e cabe aos sócios definir qual é o montante adequado para que a sociedade que eles estão constituindo possa ou não atingir a sua finalidade, atingir o seu objetivo, que é o exercício daquela atividade econômica. Duas palavras são essenciais para a compreensão da figura do capital social. A primeira delas é a subscrição e a segunda, integralização. Quando falamos em subscrição do capital social, estamos falando em promessa, ou seja, capital subscrito é capital prometido, o quanto os sócios se comprometem a transferir do seu patrimônio pessoal para o patrimônio da sociedade a título de investimento. Portanto, enquanto estivermos falando de subscrição, nós não estamos tratando da efetiva transferência desses bens. Estamos dizendo o quanto os sócios estão se obrigando a fazê-lo e em que condições farão. Quando falamos em integralização, estamos falando do cumprimento desta mesma promessa. Então, quando um sócio está integralizando R$ 10.000 do capital social em moeda corrente legal do país, significa dizer que, neste momento, o sócio está efetivamente transferindo à sociedade aqueles R$ 10.000 prometidos, subscritos, em moeda corrente legal do país, em dinheiro. Poderíamos integralizar o capital social com quaisquer bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Qualquer coisa que possa ser objeto de transformação em moeda, ou seja, que possa ser atribuído a ele um valor, pode ser objeto de integralização, como é o caso, por exemplo, de veículos, imóveis, o próprio dinheiro, por óbvio, mas também bens intangíveis, como uma marca, um crédito, são todos bens passíveis de transferência de titularidade de uma pessoa a outra, e nesse caso, essa transferência se daria a título de investimento numa sociedade. Então, novamente, subscrição é a promessa de transferência de um determinado patrimônio à sociedade, a título de investimento, e integralização é o cumprimento dessa promessa. Dois são os princípios que regem a figura do capital social. O primeiro deles é o princípio da efetividade. Pelo princípio da efetividade, não basta afirmar que o capital social está sendo integralizado pelos sócios. Deve ele efetivamente ser integralizado. Em outras palavras, não basta dizer que um determinado bem vale o montante subscrito. Deve efetivamente valer ao menos o valor prometido. Por exemplo, imaginemos que um determinado sócio subscreve a quantia de R$ 200.000 a título de capital social, ou seja, ele se comprometeu a transferir patrimônio pessoal para a sociedade a título de investimento no montante de R$ 200.000. Deve efetivamente transferir bens que correspondam a esse montante para efetivamente integralizar o capital. Não adiantaria nada, por exemplo, ele afirmar no contrato social que o capital social por ele foi totalmente integralizado mediante a transferência de um veículo que tem um valor de mercado no valor de R$ 10.000. Então não adianta ele afirmar que aquele carro vale R$ 200.000. Se efetivamente o carro só vale 10,
efetivamente o capital integralizado é de 10 e falta a integralizar ainda 190. Então, novamente, pelo princípio da efetividade, não basta afirmar que um determinado bem vale um determinado montante para considerar integralizado o capital. O bem deve efetivamente valer o valor a ele atribuído. Detalhe: o princípio da efetividade deve ser analisado no momento da transferência. Em outras palavras, eventual variação do valor do bem após a entrega do mesmo à sociedade é completamente irrelevante tanto para a sociedade quanto para o sócio para efeitos de análise de integralização ou não do capital. Exemplo: imaginemos que o sócio tenha subscrito lá aqueles mesmos R$ 200 mil do exemplo anterior. Ele se propõe a integralizar o capital social com a transferência de um imóvel. E este imóvel afirma ele valer R$ 200 mil. E imaginemos que efetivamente valha R$ 200 mil. Portanto, cumpriu ele a sua promessa. Ele disse que iria transferir à sociedade 200 mil e o fez mediante um imóvel que efetivamente valia R$ 200 mil. Passados, digamos, 2 anos, aquele mesmo imóvel não vale mais R$ 200 mil. O valor de mercado dele seja, digamos, de R$ 300 mil. O fato do bem, objeto de transferência à sociedade a título de integralização de capital, ter valorizado, em nada interfere nos direitos do sócio, nem nas obrigações da sociedade. Em outras palavras, não teria ele, sócio, direito a uma participação maior porque aquele bem valorizou. Ele transferiu para a sociedade e agora o bem é dela. Logo, eventual variação do valor do bem é dela. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Digamos que aquele mesmo imóvel que efetivamente valia os R$ 200 mil subscritos, quando da transferência para a sociedade, por qualquer razão, tenha desvalorizado, seja por uma questão de mercado, por uma questão de vizinhança, enfim. O fato é que aquele imóvel não vale mais R$ 200 mil. Está valendo hoje R$ 150 mil. O fato de hoje estar valendo 150 mil nada interfere no fato de que, quando da transferência para a sociedade, o bem efetivamente valia os 200. Logo, também não teríamos por que exigir qualquer diferença do sócio em prol da sociedade. Para ficar ainda mais clara essa explicação, imagine a seguinte ideia. Façamos um paralelo com uma compra e venda, na qual também está se transferindo a titularidade, a propriedade de um bem de uma pessoa para outra. Se o comprador adquire aquele mesmo imóvel por R$ 200 mil e posteriormente aquele imóvel passa a valer R$ 300 mil, o antigo proprietário vendedor não poderia chegar para o comprador e dizer: olha, passaram-se 2 anos e hoje o imóvel está valendo mais, eu quero a diferença, eu quero mais 100 mil porque ele está valendo mais. O bem não é mais dele, logo, eventual variação do valor do bem não interessa mais a ele. Da mesma forma, o inverso. Se houvesse a desvalorização daquele bem, não poderia o comprador chegar para o antigo proprietário vendedor e dizer: olha, lá atrás, há 2 anos atrás, eu te paguei R$ 200 mil pelo imóvel, o imóvel valia R$ 200 mil, é verdade, mas hoje ele está valendo só 150, então me devolve 50 mil. Também não pode, afinal de contas, o bem agora é dele e eventual variação do valor do bem é dele também. A mesma lógica quando você transfere, a título de investimento, um bem para a sociedade. Eventual variação do valor do bem, uma vez estando de posse e propriedade da sociedade, é dela, sociedade, não interferindo na verificação se o capital foi ou não efetivamente integralizado, porque o momento para a verificação disso é no ato da transferência do bem para a sociedade. Se no ato da transferência o bem efetivamente valia o valor a ele atribuído, foi atendido esse princípio. O segundo princípio que rege o capital social é o princípio da intangibilidade. Pelo princípio da intangibilidade, o capital social não se altera no tempo, a não ser que os sócios ou a lei determinem o contrário. Ou seja, o capital social é uma informação histórica. Basicamente, é a resposta à seguinte pergunta: quanto
os sócios investiram na sociedade? Qual foi o valor patrimonial que os sócios transferiram do seu patrimônio pessoal para a sociedade a título de investimento? Este valor não se altera no tempo, porque é uma informação, o quanto foi investido. Só vai sofrer alguma alteração se os próprios sócios deliberarem o contrário. Por exemplo, resolverem eles fazer um novo aporte de recursos, um novo investimento. E nesse caso, se eles estão investindo mais recursos na sociedade, a informação de quanto os sócios investiram na sociedade vai se alterar. O inverso é verdadeiro. Os sócios também podem deliberar reduzir o capital social, retirar parcela do investimento feito, porque entendem, por exemplo, que o investimento inicial foi excessivo, foi exagerado. A sociedade não precisa de todo aquele montante investido para funcionar. Nesse caso, por exemplo, poderíamos deliberar a redução do capital social. E, neste caso, uma vez deliberada a redução do capital, retirada a parcela do investimento feito, a informação de quanto os sócios investiram também vai se alterar. Por isso, o capital social pode aumentar com um novo aporte de recursos, novo investimento, ou pode ser reduzido com a retirada do investimento feito, ou parte dele, melhor dizendo. Neste caso, por expressa deliberação dos sócios. No passado, já tivemos uma hipótese de alteração do capital social por disposição legal, algo que atualmente não é aplicável, mas já tivemos e podemos eventualmente no futuro vir a ter novamente. No passado, tínhamos a possibilidade de mera correção monetária do capital social, numa época hiperinflacionária, onde o valor da moeda era rapidamente deteriorado pelo tempo em razão da desvalorização por causa da inflação. Essa informação histórica de quanto os sócios investiram em nada refletia, ou melhor dizendo, em nada esclarecia o quanto efetivamente foi investido pelos sócios. Em poucos meses ou anos, aquele valor constante no contrato social ou estatuto de quanto os sócios investiram, pela própria corrosão do valor da moeda, praticamente não valia nada. Ou seja, a informação era uma informação imprecisa. E por essa razão, permitia a lei a mera correção monetária do capital social. Em outras palavras, não havia novo aporte de recursos por parte dos sócios, mas o capital social era aumentado apenas corrigindo a expressão numérica em moeda do capital social. Portanto, neste caso, era apenas e tão somente para que o valor do capital refletisse o valor histórico de bens que os sócios transferiram, não que isso correspondesse a novos aportes de recursos. Desde o plano real, quando conseguimos uma certa estabilidade econômica e a inflação passou a ter um percentual razoável, digamos assim, em patamares onde não se perde mais a noção do valor da moeda, a possibilidade de mera correção monetária do capital social foi extirpada da nossa legislação. Então, atualmente, essa possibilidade não existe mais. Hoje, no Brasil, capital social só se altera mediante deliberação dos sócios. Com um novo aporte de recursos, aumenta-se o capital. Com redução do aporte de recursos, retirada dos recursos feitos, nesse caso, reduz-se o capital. Para ilustrar isso, imaginemos que temos aqui um gráfico que representa uma linha do tempo na horizontal versus o valor. Imaginemos que temos uma sociedade cujo capital social é de 100 mil reais. Neste caso, o capital social, 100 mil reais, permanece o mesmo durante o tempo. O que varia no tempo é o patrimônio social, é o patrimônio da sociedade, os bens de titularidade da sociedade, que não se confunde com capital social. Essa é uma confusão muito comum e um equívoco grave. Patrimônio da sociedade e capital social são duas coisas completamente diferentes.
Capital social, como vimos, é apenas uma expressão numérica, um número em moeda correspondente ao valor do investimento feito pelos sócios, enquanto o patrimônio da sociedade é o conjunto de bens, direitos e obrigações de titularidade da mesma. E, portanto, o patrimônio desta pessoa, no caso aqui a sociedade, do nosso exemplo, varia constantemente no tempo, à medida em que ela tem a receita, tem despesas, adquire bens, se desfaz de outros, o patrimônio dela naturalmente varia no tempo. Agora, se perguntar quanto foi o valor do investimento feito pelos sócios, se eles investiram originalmente 100 mil, se eles não fizeram nenhum novo aporte de recursos ou retiraram o investimento, essa resposta continuará sendo sempre a mesma. Eles investiram 100 mil. Passados 10 dias, 10 meses, 10 anos, não importa, enquanto os sócios não deliberarem alterar o capital social, fazendo novo aporte de recursos ou retirando o investimento feito, não se altera o capital social no tempo. Fazendo ainda aqui uma observação em relação a esse gráfico. Percebam que no momento zero, momento de criação da sociedade, o capital social e o patrimônio da sociedade confundem-se. Afinal de contas, é natural que no momento zero, a única coisa que a sociedade tenha no seu patrimônio sejam justamente os bens objeto do investimento feito pelos sócios. Mesmo que os sócios não tenham efetivamente integralizado o capital ainda no momento zero, o fato é que a sociedade passará a ter um crédito em relação àquele sócio no que diz respeito ao investimento que ele subscreveu. Portanto, o capital social e o patrimônio da sociedade serão coincidentes no momento zero. Mas no momento seguinte, a sociedade já passa a ter despesas, como, por exemplo, as despesas inerentes ao seu registro perante o órgão competente, a contratação da locação de um barracão para o início das suas atividades, de um imóvel qualquer, o pagamento dos primeiros salários de algum funcionário, ou seja, passa a sociedade a ter despesas. E essas despesas serão pagas com o quê? Com os recursos, obviamente, que foram investidos pelos sócios. E, portanto, o patrimônio vai se reduzindo, se comparado ao capital. E é normal isso. Afinal de contas, o capital social é justamente o start, é o empurrão inicial feito pelos sócios. Eles transferem à sociedade um montante patrimonial e agora você, sociedade, levanta-te e anda. Você, sociedade, passe a exercer a sua atividade com o investimento que fiz e multiplique esse montante investido. Portanto, a sociedade vai trabalhar com os recursos investidos de forma a tentar exercer a atividade e multiplicar o investimento feito. Nada impede que aquele recurso investido seja gasto com isso. Ao contrário, ele é feito para isso. E, portanto, num primeiro momento, é natural que o patrimônio da sociedade se reduza comparativamente ao capital social. E com o passar do tempo, espera-se que essa curva descendente mude o seu sentido e, passando a sociedade a ter uma receita superior à sua despesa, passe o valor do patrimônio novamente a crescer, até que chegue um determinado momento onde o capital social e o patrimônio da sociedade novamente se confundem. É quando as linhas se cruzam novamente. E ali nós podemos dizer que chegamos num momento onde conseguimos recuperar o investimento feito. Até agora não ganhamos nada. Até agora investimos 100 mil, gastamos um tanto, ganhamos outro tanto e novamente chegamos ao patrimônio nos mesmos 100 mil reais. Se continuarmos essa linha na ascendente, onde o patrimônio continua a crescer, se comparado ao investimento feito, percebemos que o patrimônio supera o valor do capital social. E nesse momento, quando o capital social é inferior ao patrimônio, nós podemos dizer que passamos a ter lucro. Ou seja, também o capital social é uma figura importante para podermos identificar em qual momento passa o negócio a ter lucro, que é quando o patrimônio supera o montante investido.
Afinal, se nós entendemos como sócios que ela precisava de 100 mil reais para poder funcionar, o que superar esse montante, a sociedade não precisa e, portanto, pode ser objeto de distribuição entre os sócios. Mas não poderíamos distribuir lucro se o patrimônio fosse inferior ao capital, porque lucro não haveria. Se nós não temos ainda sequer o montante investido recuperado, nós não estamos falando de lucro, mas estamos falando de investimento ainda. E, portanto, não podem os sócios tocar na linha abaixo da figura do capital social. Então, quando temos neste gráfico um patrimônio abaixo da linha do capital social, nós estamos falando ainda de investimento. E isto os sócios não podem tocar, não podem ser distribuído entre os sócios, não podem sócios retirar patrimônio quando o patrimônio da sociedade está abaixo da linha do capital social. Apenas quando o supera, porque nesse caso é onde temos o lucro. E daí vem o nome do princípio, o princípio da intangibilidade, algo que não pode ser tocado. Então, neste caso, tudo que estiver abaixo da linha do capital social não pode ser tocado pelos sócios. Apenas aquilo que superar, que não é mais investimento, é lucro, e sendo lucro pode ser distribuído. Para explicar isso de forma ainda mais didática, podemos comparar o capital social a um copo. Quem define o tamanho do copo são os sócios. Então, se eles vão investir 100 mil, 200 mil, 1 milhão, pouco importa, cabe a eles definir o tamanho do copo. E este copo pode ter o seu tamanho aumentado ou reduzido. Basta trocarmos o copo. Investimos 100 mil reais, depois investimos mais 50 mil, nosso capital deixará de ser 100 e passará a 150. E nesse caso, nós estamos basicamente como se tivéssemos um copo maior. Então, o capital social é como se fosse um copo. E o copo não varia com a quantidade, o tamanho do copo não varia com a quantidade de líquido que tem dentro. O patrimônio da sociedade, esse sim varia no tempo. E é como se fosse o líquido dentro deste copo. Portanto, o copo não varia de tamanho, mas a quantidade de líquido dentro do copo pode variar. E no momento zero, como vimos, é como se o patrimônio da sociedade estivesse basicamente no mesmo patamar do capital social, é como se o copo estivesse cheio até a borda. No momento seguinte, passamos a consumir o patrimônio para o exercício da atividade. É como se estivéssemos consumindo o líquido dentro do copo. Percebam que ao consumirmos o líquido de dentro do copo, o tamanho do copo não muda de tamanho. Continua exatamente no mesmo tamanho. Mas o patrimônio é que reduziu, é que variou. Podemos, inclusive, consumir todo o líquido de dentro do copo, fazendo com que a sociedade não tenha nada mais de patrimônio. E o capital social, mesmo assim, continuará o mesmo. Claro que numa situação como essa, a sociedade está caminhando para uma situação falimentar, mas nada impede e não há nenhuma irregularidade no fato de que, eventualmente, se os negócios não forem bem, a sociedade venha consumir dentro da própria atividade, pagando as suas obrigações, e, enfim, assumidas com todo o patrimônio que porventura tenha, e mesmo assim o capital social permanecerá exatamente o mesmo, por ser uma informação histórica de quanto os sócios investiram na sociedade. Se seguirmos aquele exemplo anterior, voltaremos a aumentar o patrimônio da sociedade com a receita de vinda do negócio. E nesse caso, chegará um momento, e pelo menos esperemos que isso ocorra, é de que o patrimônio coincida novamente com o valor do capital social. Ou seja, nesse caso, o copo estará novamente cheio até a borda. E enquanto assim estiver, os sócios não podem tocar nesse patrimônio, não podem tocar no que está dentro do copo. Agora, uma vez que o copo esteja cheio até a borda, se continuarmos a insistir em colocar líquido dentro deste copo, o que ocorrerá? Ele transborda. E quando o copo transborda, o que transbordar nós chamamos de lucro. E neste caso, os sócios só podem tocar naquilo que transbordar do copo.
Em outras palavras, somente aquilo que superar o tamanho do capital social. É como se os sócios estivessem segurando o copo por fora, obviamente, e apenas o líquido que transbordasse desse copo fosse por eles tocado, ou seja, por eles retirado. Eles não podem tocar no líquido dentro do copo. O que eles podem fazer é reduzir o capital social eventualmente, o que implica em redução do investimento feito, e nesse caso reduz-se o tamanho do copo. E daí eles podem tocar naquilo que transbordar de um copo ainda menor. Mas as hipóteses de redução de capital são previstas expressamente na lei e aumentar é muito mais fácil. Basta querer investir mais na sociedade. Para retirar, obviamente que não pode ser em detrimento do interesse de credores, na medida em que isso pode prejudicá-los, não é admitido. Em relação às cotas sociais. A cota social é a contrapartida da contribuição que os sócios fornecem para a formação do capital social. Os sócios transferem para a sociedade bens, direitos, recursos, a título de investimento. Esses bens passam a ser de propriedade da sociedade. Em troca do patrimônio transferido à sociedade, o que recebem os sócios pelo investimento feito? Nas sociedades contratuais, cotas sociais. E, portanto, a cota social nada mais é do que uma contrapartida, que os sócios recebem em troca do investimento por eles feito. Portanto, a cota social é de titularidade do sócio e não da sociedade. O capital social é dividido em cotas sociais representativas do investimento feito na sociedade, e cada sócio terá cotas correspondentes ao investimento que fizer. É a contrapartida que eles recebem em troca desse investimento. Qual que é a natureza jurídica das cotas? As cotas são tratadas como um bem incorpóreo e elas têm uma característica muito peculiar. Elas são um feixe de direitos. E, em razão disso, elas não têm uma única natureza jurídica, mas uma dupla natureza jurídica. São direitos de naturezas distintas e, como tal, assim devem ser tratadas. E, nesse caso, são as cotas divididas entre direitos pessoais e direitos patrimoniais. Direitos pessoais que decorrem do status sócio, ou seja, da qualidade de sócio, que são basicamente os direitos políticos inerentes à cota. O direito de deliberar, ou seja, votar, participar das decisões da sociedade, fiscalizar a administração da sociedade, participar eventualmente da administração como administrador naquelas sociedades onde se exija que para ser administrador tenha que ser sócio. Não quer dizer que o fato de ser sócio lhe garante o direito de ser administrador, mas pode ele se candidatar a tanto. Serão nomeados os administradores, aqueles que os sócios assim decidirem. Mas em algumas sociedades só são legitimados a serem nomeados como administradores quem é sócio. É o caso, por exemplo, da em nome coletivo, que já estudamos em aula anterior, na qual a lei determina que somente sócios podem ser nomeados administradores. Não necessariamente todos eles serão, mas apenas sócios poderão sê-lo. Ou na sociedade em comandita simples, onde também somente os sócios comanditados podem ser nomeados como administradores. Então, nesse caso, na sociedade em comandita, não basta nem ser sócio da sociedade para poder ser nomeado administrador. Nesse caso, somente as cotas relativas aos comanditados lhe garantiriam a possibilidade de ser nomeado como administrador. As cotas dos comanditários não lhe garantiriam essa possibilidade de se candidatar a um cargo na administração. Mas percebam que todos esses direitos são pessoais, inerentes à qualidade de sócio, são direitos políticos. E, todavia, ninguém entra numa sociedade apenas para deliberar, fiscalizar ou participar da vida em sociedade. Obviamente que investe-se recursos e tempo numa sociedade com o objetivo de ganhar algum dinheiro, ou seja, ter retorno do investimento feito.
E por isso nós estamos tratando de uma outra natureza jurídica de direitos inerentes às cotas, que é a participação nos lucros, caso existam, e nos chamados haveres sociais, que é a parte que cabe ao sócio em caso de liquidação. Ou seja, primeira parte, como vimos, quando o patrimônio da sociedade supera o valor do capital social, passamos a ter lucro. Esse lucro poderá ou não ser distribuído entre os sócios. Poderá a sociedade, por exemplo, deliberar reinvestir o lucro na própria atividade para continuar crescendo, mas caso haja a deliberação quanto à distribuição dos lucros na sociedade, os sócios têm direito a esse lucro. E, como já vimos também em aula anterior, qualquer disposição que retire de qualquer dos sócios o direito de participação dos resultados da sociedade é nula. É aquela sociedade leonina. E, nesse caso, obviamente, que é inerente à qualidade de sócio o direito de participação nos lucros da sociedade, caso existam. Mas imaginemos que, além disso, em uma determinada situação, um sócio venha a se desligar da sociedade. Ele peça para sair da sociedade, exercendo um direito de retirada ou recesso, ou ainda é excluído da sociedade por algum comportamento ilícito, ou mesmo venha a falecer, o sócio morre. E nesse caso, como é que fica justamente a participação dele na sociedade? Afinal de contas, ele investiu recursos na sociedade quando entrou. E agora, ao sair da sociedade, em razão de algum desses eventos, qual é o direito que ele tem? Ele tem um direito à apuração de haveres sociais. Ou seja, vai se calcular o valor da sociedade e lhe será pago o montante correspondente ao investimento originalmente feito. Não é o investimento feito, mas o correspondente a ele. Em outras palavras, se um determinado sócio investiu 10% do capital social da sociedade, ele tem 10% da participação na sociedade, uma vez que ele saia dela, será calculado o valor da sociedade e lhe será pago o correspondente a 10% desse valor. Se porventura ele investiu 10 mil reais de um total de 100 mil reais, 10%. Se hoje a sociedade estiver valendo 1 milhão de reais, uma sociedade que cresceu, deu certo, o investimento dele se multiplicou também por 10. Logo, ele terá direito a receber 10% de 1 milhão, 100 mil reais. Ah, mas a sociedade hoje ela está praticamente quebrada, o patrimônio líquido dela é zero. Pegando o ativo e o passivo dela, simplesmente elimina o outro, ela não tem capacidade de geração de riquezas, não tem aquela ideia do aviamento que já estudamos também, dos atributos do estabelecimento, e, portanto, a sociedade hoje não vale nada. Bem, 10% de zero é zero, e ele não tem nada a receber. Ou seja, vamos calcular o valor do negócio e pagar a ele o valor correspondente ao percentual dele nesse mesmo negócio. Esse é um direito patrimonial, porque nós estamos tratando de crédito, seja crédito em relação a eventuais lucros a serem distribuídos, ou crédito eventual correspondente a o quanto ele tem direito a receber caso ele deixe de ser sócio, que são os haveres sociais. O estudo da natureza jurídica das cotas é muito importante, porque muitas das questões e problemas inerentes às questões societárias em sociedades contratuais são facilmente respondidas entendendo a natureza jurídica. Por quê? Porque você passa a compreender o funcionamento desses variados direitos que a cota confere. Exemplo. Imaginemos, só para adiantar, trataremos isso de forma mais detalhada em momento futuro, mas no que diz respeito ao falecimento de um sócio. Ao falecer um sócio, ele deixa de ser sócio automaticamente com a morte. Ele não é mais sócio, porque morreu. Daí vem a questão dos herdeiros. Herdeiro não assinou o contrato social e, portanto, ele sócio não o é. Ele não recebe direitos pessoais. Com a morte, a herança deixada pelo falecido aos herdeiros, herança é o patrimônio. É o aspecto patrimonial que é objeto de herança. Portanto, se herança, herdeiro, herda herança e herança é uma massa patrimonial, apenas os direitos patrimoniais
se transfere em causa-mortis. Logo, herdeiro não é sócio. Herdeiro tem direito à participação nos lucros da sociedade, não os futuros lucros, mas aqueles existentes ao tempo da morte que não tinham sido objeto de distribuição ainda, ou seja, vai se verificar quais seriam os lucros que o sócio falecido tinha direito a receber e essa parcela será paga aos herdeiros. Portanto, a partir do momento morte, ele não é mais sócio da sociedade, logo não está sujeito ao risco da atividade e não participa nem da parte boa nem da parte ruim que porventura dali decorra. Agora, além dos lucros existentes ao tempo da morte que não tinham sido objeto de distribuição ainda, temos o quanto valiam aquelas cotas do sócio falecido. E é isso o que os herdeiros têm direito a receber. Herdeiro é credor da sociedade, nos haveres e eventuais lucros ainda não distribuídos ao tempo da morte. Agora, a qualidade de sócio ele não tem, porque em direito pessoal não se transmite causa-mortes. Ah, mas os sócios querem que os herdeiros ingressem na sociedade e os herdeiros querem ingressar na sociedade. Ah, então nesse caso há um acordo, há um consenso. Altera-se o contrato para admitir os herdeiros na sociedade em substituição ao sócio falecido. Ótimo. E nesse caso eles passam a ter direitos pessoais? Claro que sim. Eles passam a ser sócios. Porque são herdeiros? Não, não porque são herdeiros. Porque foram admitidos na sociedade como qualquer outra pessoa poderia ser, mediante formal alteração do contrato social. Ou seja, só é sócio quem consta do contrato social como sócio. Quem não o é, nesse caso, poderá eventualmente ter direitos relativos à parcela patrimonial da sociedade. Outro exemplo em relação à questão da natureza jurídica é a discussão em relação à penhora de cotas, que hoje está expressa na legislação a possibilidade, tanto no Código Civil quanto no Processo Civil. Também trataremos isso em aula futura de forma mais detalhada. Mas por muito tempo se discutia se seria possível ou não penhorar cotas de uma sociedade. Exatamente em razão da natureza contratual da sociedade, em relação ao elo pessoal existente entre os sócios. E essa discussão sempre foi uma discussão, no meu modesto entendimento, de fácil solução. Porque penhora numa execução, o pedido de penhora de um credor para que se busque bens do devedor para a satisfação do crédito, penhora recai, portanto, sobre patrimônio. Penhora não é possível recair sobre direitos pessoais. Direitos pessoais não são objeto de penhora. Penhora, ato de constrição judicial num processo de execução. Portanto, o credor, qual é o interesse dele? Receber o seu crédito. Portanto, o que ele quer é buscar bens que possam satisfazer o seu crédito. O credor não quer ser sócio. O credor quer receber o seu crédito. E mesmo que ele quisesse, ele não teria direito a ingressar numa sociedade, contra a vontade dos demais sócios. Então, o que a lei diz hoje expressamente no Código Civil? Que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução no que lhe couber nos lucros da sociedade e na parte que lhe tocar em liquidação. Em outras palavras, os direitos patrimoniais inerentes à cota são objeto de penhora, não a qualidade de sócio. Ou seja, podemos pedir que seja penhorada a receita que o sócio teria pela distribuição de lucros e ainda podemos buscar o valor correspondente a essas cotas, que levaria à ruptura do vínculo social dele, em outras palavras, ele deixaria de ser sócio, e a sociedade, ao invés de pagar para ele, sócio, quanto ele teria direito a receber, esse montante seria depositado em juízo para satisfação do credor como um bem qualquer. Assim como poderíamos penhorar um veículo, pedir a alienação desse carro e o dinheiro relativo à venda do carro fosse destinado ao pagamento da dívida em favor do credor. Então, não é a qualidade de sócio que é objeto de penhora. A penhora recai apenas sobre o aspecto patrimonial. E assim várias outras hipóteses. Portanto, entender que a cota não é um direito, mas um feixe de direitos com naturezas diferentes e tratamento jurídico diferente, facilita em muito a compreensão de todo o sistema societário das sociedades contratuais e as soluções de diversos problemas daí decorrentes. Por hoje é só. Obrigado.